Em 1938, logo após a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, chegam na Austrália dois imigrantes judeus, Ernest e Cora Singer, um comerciante e uma médica. E no dia 6 de julho de 1946, em Melbourne, na Austrália, nasce um dos filhos do casal, Peter Albert David Singer. E é sobre esse filósofo que falaremos hoje. Meu nome é Guilherme Nervo e você está no Guilherme Nervo News. Olá, eu sou Guilherme Nervo e você está no GNN. E hoje falaremos sobre o polêmico e influente filósofo Peter Singer. Na sua adolescência, não quis realizar a cerimônia do Bar Mitzvah, por achar uma hipocrisia de sua parte, pois não tinha uma crença religiosa judaica que justificasse a sua realização. Ele e sua irmã Joan foram educadas em escolas laicas. A sua formação acadêmica teve início na Universidade de Melbourne, na Austrália, com bacharelado em 1967 e mestrado em 1969, ambos em filosofia. Em Melbourne, teve participação nos movimentos contrários à Guerra do Vietnã, que tinha a participação de tropas australianas, e na reforma da lei australiana sobre o aborto. Posteriormente, foi realizar estudos de pós-graduação na Universidade de Oxford, no Reino Unido, que foram completados em 1971. Peter Singer é um exemplo de intelectual engajado, pois mantém uma sólida produção acadêmica associada a um intenso ativismo social. Isso tem lhe rendido inúmeros reconhecimentos e problemas. Vaias em palestras, eventos cancelados por terem o seu nome incluído entre os participantes, críticas ferrenhas e retirada de apoio financeiro à Universidade de Princeton. Em 1996, não conseguiu ser eleito senador da Austrália pelo Partido Verde. Mas também tem sido reconhecido como uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, como filósofo vivo de maior repercussão pela revista New Yorker e como humanista australiano do ano em 2004, e recebendo a honraria do governo australiano, Companion of the Order of Australia, em 2012. O seu engajamento social o levou a criar uma organização não governamental de auxílio aos extremamente necessitados, The Life You Can Save. Ele próprio doa um percentual significativo do seu salário para causas humanitárias. Singer é conhecido como um dos filósofos mais influentes devido ao seu trabalho sobre a ética das nossas relações com animais. Grande parte disso deve-se pelo fato do livro Libertação Animal ter desempenhado um papel importante no arranque do movimento moderno dos direitos dos animais. O pensamento do filósofo sobre a obrigação que os ricos têm de ajudar as pessoas mais pobres do mundo são tão importantes como o seu pensamento sobre os animais, entretanto, tiveram menos influência. Peter também desenvolveu um trabalho crítico a respeito da ideia da santidade da vida humana, incluindo a discussão da eutanásia que gerou muita hostilidade. De certa forma, esse último trabalho é menos importante do que os dois assuntos citados anteriormente, simplesmente porque o tratamento dos animais e a má distribuição da riqueza afetam muito mais pessoas e porque as soluções nessas áreas são relativamente mais simples para aliviar o sofrimento. Bem, agora que conhecemos sobre a vida de Peter Singer, veremos suas teses. Todas essas reflexões têm origem em um ponto em comum. Repousam em 4 teses. A primeira tese é: a dor é má e quantidades similares de dor são igualmente más, seja quem for aquele que sofre. Inclui-se aqui no termo dor todos os gêneros de sofrimento e de angústia. Isso não significa que a dor seja o único mal ou que seja sempre errado infligir dor. Por vezes, pode ser necessário infligir dor e sofrimento a nós próprios ou aos outros. Alguns exemplos são: uma dor que fazemos a nós mesmos é a de ir ao dentista, e outra é quando repreendemos uma criança ou prendemos um criminoso. É possível justificar essas ações porque a longo prazo conduzirá a menos sofrimento. Inversamente, o prazer e a felicidade são bons, seja quem for aquele que os possui, mas pode ser errado fazer certas coisas, como maltratar os outros, de modo a conseguir prazer ou felicidade. Já a segunda tese de Singer dizia que os seres humanos não são os únicos seres capazes de sentir dor
ou de sofrer. A maior parte dos animais não humanos, entre os quais se incluem todos os mamíferos e aves que costumamos comer, como vacas, porcos, ovelhas e galinhas, podem sentir dor. Podemos comparar o sofrimento de uma mãe ao ser afastada de seu filho com um animal que fica na jaula o dia inteiro, comendo ou dormindo. Certamente, a natureza dos seres determinará a quantidade de dor. Quando consideramos a gravidade de tirar uma vida, não devemos olhar para questões como raça, sexo, cor, etnia ou qualquer uma dessas questões, mas sim para questões individuais, como por exemplo, se a pessoa que vai ser morta deseja ou não continuar vivendo. Somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que poderíamos ter impedido. Por exemplo, nunca mataríamos um desconhecido, mas podemos saber que nossa intervenção salvaria a vida de muitos desconhecidos em um país distante, e mesmo assim não fazemos nada. Não nos consideramos responsáveis de forma alguma pela morte desses indivíduos. Porém, isso é um erro, já que devemos considerar as consequências tanto do que fazemos, quanto do que decidimos não fazer. Então, após vermos suas teses, podemos concluir algumas coisas.